Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que bom estarmos mais uma vez juntos. Hoje, quinta-feira, nós, João Firmino e eu, trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá, e todos vocês que nos acompanham. Deixa eu verificar aqui só um momento. Temos aqui Ana Cristina, José Faria, a Norma. Boa noite, deixa eu ver, é isso mesmo. Tudo bem com vocês? Hoje, como eu dizia, quinta-feira, é o dia que, quando a Casa Espírita Maria de Nazaré estava com as portas abertas, nós tínhamos um estudo de 3 obras. Lá era um outro livro que a gente utilizava, Doutrina Viva, e nós estamos adaptando e utilizando Fonte Viva, que é uma obra mediúnica da lavra de Francisco Cândido Xavier, a psicografia dele, mas ditada pelo Espírito Emmanuel. E também estudaremos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e 2 questões do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar 2 recados. O primeiro é que amanhã, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos uma live. Às 18 vai ser a live do Ezequiel, do nosso amigo Ezequiel, com um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E às 20 horas nós teremos uma live com o nosso professor que nos dava o curso de apometria, que é o professor Rubens Gonçalves. Ele fará às 20 horas a live com o tema glândula pineal pelo Facebook da nossa casa. O segundo recado é que, sem ser este sábado, no próximo, no dia 11 de julho, nós teremos a arrecadação de mantimentos, roupas, calçados para a nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então, neste dia, 11 de julho, sábado, entre 15 e 16h30, Sérgio e Fabiana, nossos amigos, trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, estarão lá para receber as doações que aquele que puder e quiser, doar e colaborar com a campanha, agradecemos enormemente. Não será necessário sair do carro, porque o Sérgio e a Fabiana irão até o carro pegar a doação. Queridos amigos, eram esses 2 recados de hoje. Então agora eu vou convidar a cada um de vocês para juntos fazermos a prece de abertura para iniciarmos o nosso singelo, ligeiro estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então à primeira obra de hoje, que é a obra Fonte Viva. E João e eu escolhemos a lição de número 135, cujo título é Desculpa Sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Quem proferiu essas palavras? Nosso Mestre Jesus. E isso está registrado no Evangelho de Mateus. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem
com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado obscuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação ao próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. A lição de hoje nos fala para desculparmos sempre. Desculpar equivale ao perdoar. Quando Jesus responde a pergunta ao apóstolo Pedro, que indaga ao mestre: Mestre, quantas vezes perdoarei ao meu próximo? Será 7 vezes? Ao que o mestre replica: Não, Pedro, eu não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com isso, o nosso divino pastor, nosso grande amigo Jesus, nos exorta a perdoarmos, a desculparmos indefinidamente, tantas vezes quantas as ofensas nos forem objeto. Então, a lição nos convida a desculpar, a compreender o nosso próximo, mesmo porque o texto é claro em dizer como criticar e julgar o nosso próximo com a consciência de que não é do nosso próximo, com o coração que não bate em nosso peito. Então, é muito fácil julgar, condenar o outro, e é muito difícil fazermos, pelo contrário, uma avaliação justa do que pensamos, falamos, sentimos ou fazemos. Porque somos mestres em acusar o nosso próximo, mas também somos doutores em justificarmos as nossas atitudes. Aqui, num determinado trecho que me chama a atenção, diz assim: através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Olha só, nociva complacência para contigo mesmo, ou seja, para conosco. Estamos todos nessa grande barca que é o planeta Terra. Estamos aqui no mundo de expiações e de provas, e não é por acaso ou por um capricho divino, é porque nos afinizamos com esta categoria de mundo, porque temos necessidade de aqui reencarnarmos a fim de aprendermos as lições necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso intelectual e moral. E uma das grandes lições que devemos aprender é a de desculparmos o nosso próximo.
não desculparmos apenas nós mesmos, mas, sobretudo, aquele que erra, e compreender que se ele errou hoje, nós pudemos ter errado ontem, nessa existência mesma ou em existências pretéritas. Então, exercitemos hoje, amanhã e sempre a generosidade, a bondade, numa só palavra, a caridade moral. Porque nós sabemos que a caridade material, que é de ajudar financeiramente com alguma coisa o nosso próximo, é a mais fácil de todas, afiança-nos a doutrina espírita. Mas a mais difícil é a caridade moral. É evitarmos a crítica mordaz. Quando sabemos que enquanto estamos criticando o nosso próximo, estamos sendo igualmente criticados. Então, vamos aprender com a lição de hoje e desculpar sempre, pois com o mesmo juízo que nós julgamos o próximo, seremos julgados igualmente. Queridos amigos, esta foi a lição de hoje do Fonte Viva. Agora, nós leremos um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra fundamental, primordial da doutrina espírita, pois que nos traz as luzes do ensinamento moral que Jesus nos trouxe à mente e ao coração. Hoje, nós leremos um trecho do capítulo 16. O capítulo 16 tem como tema, como eixo, servir a Deus e a Mamon. E o trecho que eu lerei é o item 3. Então, quem quiser fazer uma retomada dessa leitura, capítulo 16, item 3, guardai-vos da avareza. Então, lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs esta parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: Que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muito bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: Nécio, ou seja, tolo, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Para fazer o comentário deste pequenino, mas precioso trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que, é claro, ele está no Novo Testamento e ele foi pensado do Novo Testamento por Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec secundado, é claro, pelos espíritos superiores. Com vocês, João Firmino.
Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus possa estar sempre presente em nossos corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, guardai-vos da avareza. O avarento pensa só em si, né? E o Evangelho, Jesus, nos recomenda a pensarmos em nós, estarmos atentos com as nossas atividades, com o que pensamos, com o que falamos, com o que agimos. Mas não podemos deixar de pensar no nosso próximo, no nosso semelhante, porque precisamos estarmos constantemente buscando praticarmos a caridade, porque já nos fala o Evangelho que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade não conquistaremos a nossa tão sonhada evolução espiritual para irmos galgando os degraus evolutivos que nos fará alcançarmos um mundo melhor, estarmos qualificados entre os espíritos superiores para a nossa evolução individual e espiritual. Me veio em mente agora até um trechinho do livro Fonte Viva, e falando do Evangelho me veio na mente, né, que é desculpar sempre, né? Me veio em mente agora quando a Vânia estava lendo e falando, esse pensamento me passou de lance na mente, que mais importante e melhor do que desculparmos é não nos ofendermos com as ações do nosso próximo, do nosso semelhante. E o Evangelho nos traz, né, que devemos estarmos atentos contra a avareza. Então, dá até para fazermos uma ponte, né, entre a avareza e o desculpar sempre, ou não nos ofendermos com as falhas do nosso semelhante. Pode até ser que alguém nos ofenda, nos agrida mentalmente ou ativamente de alguma maneira, mas se nós estamos atuando, vibrando numa faixa superior, nós temos muitas condições, mais facilidade de não nos ofendermos, de perdoarmos, de praticarmos a caridade e não nos posicionarmos quando necessário for como um avarento, que às vezes o avarento ele quer tudo de bom para si, tudo em todos os sentidos, e para o próximo nada, né? Então, hoje em dia, no mundo em que estamos vivendo, estamos aí passando por momentos dificílimos, muitos trabalhadores perdendo o seu ganha-pão, o seu trabalho de cada dia, e uma situação pandêmica que assola a humanidade. E a gente precisa, nesses momentos de dor, de incerteza, de medo, sermos solidários, dividirmos tudo que temos dentro das possibilidades, não é? A Vânia, no início, ela deu um recadinho falando da
assistência social da Casa Espírita Maria de Nazaré, um trabalho que consegue ajudar algumas famílias através da campanha de fraternidade Alta de Souza. Ou seja, estamos dividindo o pão de cada dia, estamos dividindo as nossas ações, estamos dividindo o amor que a doutrina, os bons espíritos têm nos ensinado a cultivar no nosso coração, no âmago de nosso ser. Então, estamos nesse trabalho, nessa atividade cotidiana, diária, mesmo nesses instantes de turbulência, de dias de muita incerteza, de obscuridade, pensando no próximo. É um trabalho que é fruto da campanha de fraternidade Alta de Souza, é um trabalho que leva a oportunidade do trabalho a muitas criaturas que vêm, jovens, pessoas de todas as idades, e participa da campanha, que é ir até os lares de todas as pessoas, independente da sua fé, da sua religião, levar a oportunidade de ela doar, desprender, trabalhar no sentido de ir afugentando, afastando do seu interior a avareza. É a oportunidade de dividir o pão, dividir uma peça de roupa usada, no momento de frio, como estamos aí no inverno, né? Que algumas noites têm sido doídas. Às vezes tem um casaco no nosso guarda-roupa, na nossa estante, que a gente às vezes não gosta muito, ele fica ali do lado, ou às vezes já usamos bastante e temos outros mais novos. E essa é uma oportunidade de fazer com que este agasalho possa chegar a um irmão que às vezes não tem um agasalho suficiente. São muitos que às vezes estão sem trabalho nesses momentos difíceis. É a hora de trabalharmos no sentido de levar um pouquinho daquilo que temos para aquele que às vezes tem menos ou não tem a oportunidade que às vezes está nos alcançando neste momento glorioso da nossa trajetória no planeta Terra. Portanto, queridos irmãos, em se tratando do relacionamento pessoal ou interpessoal, não nos ofendamos com pequeninos gestos, pequeninos atos do nosso irmão, daquele que está ao nosso lado, que convivem conosco, interpretando, seja o personagem que for, na condição de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de um amigo, até mesmo daquele que se diz nosso inimigo, nosso adversário. Esses que são antagônicos a nós no dia a dia, desempenham um papel muito importante na nossa vida, nos dando a oportunidade de perdoarmos, de amarmos, e às vezes, quando nós somos agredidos, de nem nos deixarmos ofender-nos por pequeninos atos de infelicidade, ou que seja até proposital do nosso irmão. É não se ofendendo, é perdoando, que demonstramos que estamos num nível de superioridade, mesmo pequenino que seja. Essa é a minha mensagem na oportunidade. E que Deus abençoe a todos, que o Mestre Jesus esteja sempre presente nos nossos lares, no nosso coração, na nossa vida diária. Paz e luz a todos. Queridos amigos, dando prosseguimento ao nosso pequeno estudo, nós já falamos
de um trecho do livro Fonte Viva. Lemos também, o João comentou, foi muito feliz em seus comentários, a respeito de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, portanto, finalizando o nosso estudo, nós leremos e comentaremos de forma sucinta 2 questões do Livro dos Espíritos. Nunca é demais lembrar que o Livro dos Espíritos é a obra básica que compõe e da qual derivam as demais que formam o Pentateuco Espírita. Então, o Livro dos Espíritos é de extrema importância e ele é redigido de uma forma didática, onde Kardec faz as perguntas aos espíritos superiores e eles respondem. Hoje serão 2, e as 2 questões são 541 e 542. Quem está nos acompanhando nas lives de quinta-feira estão observando o que nós estamos fazendo na sequência. Então, hoje, nós vamos falar dos espíritos durante os combates, ou seja, durante as guerras. E, infelizmente, temos guerras ainda nos nossos dias, não é? A pergunta 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Então, o que Kardec quer saber é que numa guerra, A guerreia com B. E aí, Kardec pergunta se há espíritos que protegem A e se há espíritos que protegem B. Então, os espíritos superiores respondem sim, e que estimulam a sua coragem. Ora, e aí fica uma dúvida. Mas e se um lado não está com a razão? Como é que funciona isso? Os espíritos estão amparando? Aí, na pergunta 542, Kardec vai expressar esta questão. Ele diz assim: numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Como? Lógico que Kardec estava pensando nos bons espíritos, mas olhe a resposta dos imortais. Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Então vejam, nós sabemos que assim como na humanidade terrena há espíritos encarnados bons que procuram praticar o bem, fazer o bem, guardando-se da avareza, desculpando sempre, fazendo uma ponte com os temas desenvolvidos hoje, mas também há espíritos que ainda se comprazem no mal. Entre os encarnados, entre os desencarnados, no plano espiritual, não é diferente. Nós temos espíritos que se preocupam, que querem ajudar aqueles que aqui estão encarnados e por um motivo muito justo e importante, porque esses espíritos sabem que voltarão a encarnar na Terra e sabem que ajudando os que aqui estão, poderão por sua vez encontrar um lugar melhor para viver, para buscarem a sua evolução. Então, meus amigos, nas guerras, assim como temos seres humanos que mostram na guerra o seu pior, no plano espiritual temos como que um espelho do que ocorre aqui na Terra, com a diferença de que entre os encarnados nós vemos o que está acontecendo, mas os espíritos que não têm um corpo de carne agem muitas vezes
sem que pressintamos, sem que nos demos conta. Então, meus amigos, sempre é importante vibrarmos no bem, na frequência da luz, para que assim sejamos amparados e guiados pelos espíritos do bem. E hoje a lição nos falou mesmo para desculparmos sempre, e o João enfatizou que não deveríamos desculpar, deveríamos mesmo não nos ofender. Mas muitas vezes ainda nos melindramos. Façamos um exame de consciência para saber se nós também não estamos ofendendo, humilhando o nosso próximo. Queridos amigos, este foi o nosso estudo de hoje. E eu quero mais uma vez, com muita alegria no meu coração, convidar a cada um de vocês para que juntos possamos fazer as vibrações dessa noite. Fechemos os nossos olhos, abramos o nosso coração em profunda gratidão. Gratidão por Jesus, nosso Mestre querido, ter nos deixado este legado de amor, de compaixão, de fé, de esperança. Vibremos por todos aqueles que ainda não conseguiram enxergar a luz, por menor que seja. Vibremos pelos corações endurecidos, porque sabemos o quanto sofrerão. Vibremos por toda a humanidade terrena, por esses momentos de pandemia, para que o melhor de cada ser humano possa vir à tona, para que cada um de nós tenha a oportunidade real de merecer continuar na Terra. Queridos irmãos, vamos nos ligar neste momento à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, rogando a proteção do mais alto e agradecendo a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, por todo o amparo. E é a ela que nos dirigimos neste momento, suplicando-lhe seu abraço maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. E assim, queridos irmãos, com esta prece, que temos a certeza, foi feita por todos nós, de todo o coração. E eu quero lembrar, mais uma vez, antes de encerrarmos esta live, que amanhã, às 18 horas, teremos o nosso Evangelho com o amigo Ezequiel, mas às 20 horas, uma palestra pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, uma palestra com Rubens Gonçalves, com o tema Glândula Pineal. Fiquem na paz, fiquem com Deus e recebam de minha parte um abraço fraterno, carinhoso e apertado.
Até a próxima. Fiquem com Deus.